Capítulo 7. Passos para o tempo psicológico. O transe leve. Experimentos para você. Nossos experimentos. A mente consciente está preocupada em ajudá-lo a passar pelo cotidiano. Ela lida, por necessidade, com o tempo e o espaço. Mas muitas experiências que nos afetam profundamente não ocupam espaço e parecem existir independentemente do tempo, como o conhecemos. Uma experiência psicológica profundamente sentida, por exemplo, não ocupa espaço e se projeta através do tempo. No entanto, tal experiência às vezes é mais vívida do que outras realidades que podemos ver e tocar. Nossa consciência geralmente está focada em uma direção. Normalmente, olhamos para fora de nós mesmos, em direção ao nosso ambiente externo. Na maior parte do tempo, essa é uma maneira eficaz de operar. Precisamos nos relacionar com o mundo físico, pois vivemos em um universo físico. Mas estamos aprendendo que o próprio universo físico é basicamente bem diferente da aparência que ele apresenta aos nossos sentidos. Lembre-se da nossa mesa, que não é realmente sólida, mas apenas parece ser. Percebemos a mesa como sólida, mas isso não muda a natureza básica dos átomos e moléculas que a compõem. Uma ideia é tão real e prática quanto uma mesa, por exemplo, mas suas dimensões diferem das de um objeto físico. Podemos falar de uma ideia como tendo profundidade e peso, mas não queremos dizer o mesmo que quando afirmamos que um rio tem profundidade ou que uma maçã tem peso. As ideias também são, em grande parte, independentes do tempo. Elas são, certamente, independentes do espaço. Nossas mentes podem lidar com ideias muito bem, mas nossos sentidos não podem percebê-las. Embora você não possa cheirar, provar ou tocar uma ideia, sabemos que as ideias existem e que elas são legítimas. Sem elas, nenhum avanço físico existiria, pois as ideias para esses avanços tiveram que vir primeiro. As ideias vêm do eu interior, aquela porção do eu que frequentemente ignoramos. Como focamos nossas energias em objetos físicos e sua manipulação, muitas vezes esquecemos do eu interior. Este capítulo apresentará experimentos para você tentar que permitirão mudar o foco de sua percepção da realidade externa para a interna, pois, como as ideias e outros fenômenos não físicos, as percepções extrasensoriais também parecem operar independentemente do espaço e do tempo. Se nossos sentidos nos permitem perceber a realidade física, eles frequentemente nos forçam a percebê-la de uma maneira altamente distorcida. Como pessoas bidimensionais, não estariam cientes de um mundo tridimensional e poderiam interpretar os dados desse mundo apenas através de enormes distorções. Nós também estamos amplamente inconscientes da realidade como ela existe, sem as distorções causadas pelo nosso próprio aparato sensorial. É muito possível que nunca entenderemos completamente o universo físico através do uso de instrumentos físicos, uma vez que os próprios instrumentos de medição são afetados pelas mesmas distorções que afetam o universo. Precisamos de outro ponto de referência. Um ponto algo fora do nosso próprio sistema físico. Tal ponto pareceria ser o eu interior, aquela parte do eu que existe da mesma forma que uma ideia existe, dentro da matéria física, mas independentemente dela em grande parte. De acordo com o material de Seth, a realidade física é vista como uma materialização ou construção de atos mentais. Se for assim, então investigações sistemáticas sobre a natureza do eu interior e das habilidades interiores devem nos permitir perceber a realidade como ela existe de uma forma mais ou menos pura, não distorcida pelos sentidos físicos. Se tudo isso parecer improvável, considere o seguinte. Por todo o nosso conhecimento, o homem ainda não sabe o que é a mente. O cérebro físico pode ser sondado com instrumentos. Ele pode ser estimulado fisicamente. Ele é uma parte do universo material. Alguns cientistas acham que não existe mente como tal, que a palavra mente é apenas um termo que se refere às funções do cérebro. No entanto, é muito possível que a mente seja simplesmente uma parte de nós que não aparece na matéria física da mesma forma que as ideias ou as experiências psicológicas não aparecem na matéria física. A alegria também não existe, como um objeto físico. Ainda assim, ninguém duvida que a alegria exista.
Os sonhos também não são objetos. Ainda assim, ninguém negaria sua validade. A mente pareceria ser uma parte do eu interior que não aparece completamente em termos físicos. O cérebro seria parte da mente, aquela parte que aparece como um objeto dentro do corpo. A mente, então, sendo apartada da matéria física, poderia servir como o ponto de referência que precisamos para perceber a realidade como ela existe, independentemente das distorções causadas pelos sentidos. Em nossos experimentos, focaremos internamente no eu interior, pois percepções extrasensoriais, em muitos casos, podem ser vislumbres dessa realidade básica. Também, uma vez que o tempo físico já é conhecido como algo artificial, meramente uma conveniência criada por nós, não é surpreendente que as percepções extrasensoriais tendam a agir como se o tempo, como o conhecemos, não existisse. Nossa ideia de tempo também é distorcida, resultado de nossas percepções limitadas. É possível que nossa concepção de tempo falsifique ainda mais nossa concepção de realidade. Existe uma maneira de perceber a realidade como ela existe por baixo das formas mutáveis da matéria física? Eu acredito que sim. Podemos começar mudando o foco de nossa percepção, e existem várias maneiras de fazer isso. Nos sonhos, por exemplo, mudamos facilmente o foco de nossa consciência, e você já viu que as percepções extrasensoriais parecem se manifestar quando estamos dormindo. Mesmo aqui, no entanto, haverá algumas distorções. Assim como os sentidos físicos tendem a distorcer a realidade enquanto a percebem, o subconsciente pessoal fará o mesmo. Você pode ver como isso funciona ao estudar seu próprio caderno de sonhos e descobrir informações clarividentes válidas, misturadas com elementos que não têm nada a ver com os dados precognitivos. Ao focar internamente, podemos nos livrar das limitações rígidas dos sentidos e, através da experiência, podemos aprender a ver através do subconsciente pessoal para outras realidades além. Não precisamos estar dormindo para perceber essas realidades. Podemos fazer isso igualmente bem, e até melhor, adotando um estado simples de transe, onde estamos parcialmente dissociados do nosso ambiente externo. Um estado de transe é apenas uma condição de concentração aumentada. É inofensivo e pode ser muito benéfico. Pode ser usado como uma transição da vigília comum para o que Seth chama de tempo psicológico. Tempo psicológico é um estado onde sua concentração está livremente focada para dentro, onde você experimenta o tempo como ele realmente existe. No estado de transe leve, o eu interior recebe maior liberdade. A consciência é sempre mantida, mas as distrações externas são ignoradas. Este capítulo mostrará como induzir esse estado de transe leve, como usá-lo e controlá-lo para enriquecer sua vida de maneira geral e desenvolver suas próprias habilidades interiores. Em julho de 1965, participamos por convite do 3º Simpósio de Hipnose, patrocinado conjuntamente pela State University College, em Oswego, Nova York, e pela American Society of Clinical Hypnosis. O simpósio foi realizado na universidade. Um dos pontos importantes mencionados foi o fato de que a hipnose é, na verdade, um estado de concentração aumentada, e não é semelhante ao sono, como erroneamente se supõe. Com a ajuda da hipnose, o indivíduo é simplesmente capaz de usar habilidades nativas e potencialidades das quais o ego não está ciente. Esse estado de concentração aumentada pode nos permitir focar nossa percepção em linhas desejadas, enquanto bloqueamos distrações. Como tal, é uma excelente ferramenta para o estudo e desenvolvimento da personalidade humana. Nossos próprios experimentos com hipnose nos convenceram de que o estado hipnótico é apenas uma variação do estado usual de consciência. Como os indivíduos frequentemente entram em um estado de transe na vida cotidiana sem sequer perceber, o transe é, certamente, um aspecto normal da consciência. É possível que tenha um potencial de sobrevivência que ainda não descobrimos. O nível de consciência no sono também precisa de mais estudo, pois nossas investigações deixam claro que a personalidade mostra atividade com propósito na condição de sonho, e que o indivíduo tenta resolver problemas e realizar outras, atividades que normalmente seriam atribuídas apenas à personalidade acordada. A hipnose é simplesmente um método para aumentar os poderes de concentração. Usando a auto-hipnose, podemos mudar de marcha, por assim dizer, e mudar o foco de nossa percepção.
Neste livro, no entanto, sugiro apenas a auto-hipnose, até que você se familiarize mais com o assunto. Não recomendo que tente hipnotizar outra pessoa. Você já esteve em um transe leve muitas vezes, provavelmente sem nem perceber. Quando você está concentrado em um problema a ponto de excluir tudo o mais, é muito provável que esteja em um estado de transe leve. Muitas vezes, você está nesse estado quando assiste televisão e toda a sua atenção está direcionada ao programa que está assistindo. Agora, você pode entrar nesse estado quando quiser e usá-lo de forma benéfica. Existem vários métodos para alcançar essa condição mental de concentração. Descreverei o método que achei mais fácil, conveniente e eficaz. Esse estado de transe também permitirá que você relaxe seu corpo físico sempre que desejar. Aqui está um teste que você pode usar. Com os olhos fechados, e depois de ter se colocado em um estado relaxado através de sugestão, diga a si mesmo que não pode abrir os olhos. Diga a si mesmo firmemente que quanto mais você tentar abrir os olhos, mais apertados eles ficarão. Repita isso várias vezes. Depois tente abrir os olhos. Para sua surpresa, você descobrirá que não pode fazê-lo. Assim que você tiver se assegurado dessa maneira de que está no estado de transe, então imediatamente remova a sugestão. Sugira que agora pode abrir os olhos se quiser, mas não os abra, pois isso pode devolvê-lo à consciência normal. Ou você pode tentar este teste em vez disso. Depois de se relaxar, diga a si mesmo que força e poder estão fluindo através do seu braço direito. Se você for canhoto, use o braço esquerdo para esse teste. Estique o braço no ar e repita firmemente a sugestão. Diga a si mesmo que o braço está ficando rígido, duro como uma tábua. Sugira que você não pode dobrar o braço de jeito nenhum, e que quanto mais você tentar dobrá-lo, mais rígido ele ficará. Depois tente dobrá-lo. Você descobrirá que não pode dobrá-lo. Ele realmente parecerá rígido como uma tábua e se moverá apenas como uma unidade. Então, imediatamente remova as sugestões. Diga a si mesmo que o braço agora está relaxado, imóvel, e pode ser flexionado. O braço então retornará ao seu estado normal. Estou incluindo esses testes apenas para que você possa provar a si mesmo que está em um estado de transe leve, se decidir fazer isso. Eles não são necessários para nossos propósitos. Se você usar qualquer um dos testes, certifique-se de remover as sugestões proibitivas assim que terminar o teste. Quando terminar a técnica de relaxamento, simplesmente sente-se ou deite-se em silêncio. Não faça mais sugestões neste momento, exceto para dizer a si mesmo que está cheio de vitalidade e saúde. O estado de relaxamento que você terá alcançado é benéfico de várias maneiras. A nervosidade que afeta a maioria de nós é efetivamente banida no estado de transe leve. Eu usei o transe leve de forma muito eficaz para reduzir desconfortos e dores quando fui ao dentista. Neste livro, estaremos preocupados com o transe em sua relação com o ego, no entanto. Pois, nesse estado mental, podemos dar um passo à parte do ego, que está sempre tão preocupado com o ambiente físico. Podemos nos concentrar no eu interior e momentaneamente esquecer o eu que está envolvido nas tarefas diárias. Eu sugeriria que você permanecesse no estado de transe não mais que 15 minutos para começar. Você pode sugerir que seu próprio subconsciente o tire do transe e ele fará isso. Ou você pode ajustar o despertador. 15 minutos são tempo suficiente para se aclimatar às novas condições de sua consciência. Mais tarde, você pode permitir mais tempo, se preferir. No estado de transe, sua concepção de tempo é diferente do que normalmente é. O eu interior está livre do tempo do relógio, da mesma maneira que quando você está sonhando. Em um devaneio, por exemplo, você pode sentir que nenhum tempo de relógio passou, apenas para acordar e descobrir que 1 hora se passou. É possível que mais tempo passe do que você percebe quando está no estado de transe também. Você também pode alcançar esse estado relaxado sem usar auto-hipnose. Simplesmente deite-se ou sente-se em silêncio. Tente o experimento listado no capítulo sobre telepatia, no qual você reconhece seu próprio fluxo de consciência e depois o ignora. Explore mentalmente a escuridão atrás de suas pálpebras fechadas. Com prática, você será capaz de focar sua percepção para dentro, em vez de para fora. Agora, o
O que você pode esperar nesse estado? Como pode realmente aprender a reconhecer e usar suas próprias habilidades interiores? Primeiro de tudo, você terá se dissociado de alguma forma do ambiente físico. Você estará ciente dele. Você saberá que ele está lá, mas será capaz de ignorá-lo. Você provavelmente experimentará uma sensação muito agradável de distanciamento. Sons podem parecer mais altos por um curto período, mas depois você quase não os notará. Então, simplesmente concentre sua percepção em seu próprio eu interior. Você pode, como nos experimentos anteriores, ouvir vozes ou palavras ou ver imagens. Essas podem originar-se no subconsciente pessoal, ou podem vir de camadas mais profundas do eu, porções do eu que podem perceber a realidade através de outros meios além dos sentidos físicos. Você deve escrever o que vê ou ouve imediatamente, após cada experimento. Muitas vezes, você pode reconhecer eventos mentais repentinamente, apenas para perceber que eles estavam acontecendo há bastante tempo sem que você estivesse ciente deles. Na verdade, frequentemente você terá que aprender a dar durabilidade a esses eventos. Eu vou relatar aqui algumas de nossas próprias experiências com esse estado de dissociação, incluindo incidentes significativos e relativamente insignificantes. Aqui está uma experiência simples, mas interessante, que aconteceu cerca de 5 meses após começarmos os experimentos. Robert é artista. Ele havia recebido um prêmio de retrato na galeria de arte local, e na noite envolvida, iríamos a uma recepção onde os prêmios seriam anunciados. Após o jantar, coloquei-me em um estado de transe leve. Era 18 horas e eu queria começar a me arrumar às 19 horas. Foi um dia agitado. Adormeci, perdi a noção do tempo e acordei de repente com os olhos ainda fechados. Será que já está na hora? Pensei. Instantaneamente, atrás das minhas pálpebras fechadas, vi claramente o relógio que estava no estúdio de Robert. Mesmo se meus olhos estivessem abertos, e não estavam, eu não poderia ter visto aquele relógio específico da minha cama. Não havia nenhum relógio no quarto em que eu estava descansando. Vi a hora facilmente. 10 minutos para 7. Aceitei, isso, quase sem pensar, e instruí meu subconsciente a deixar-me cochilar por mais 10 minutos. Quando acordei novamente, chamei imediatamente Robert, perguntando que horas eram. Era 7 horas. O incidente seguinte é bem mais surpreendente. Aconteceu pela manhã, enquanto eu estava em um estado de transe leve. A experiência em si foi iniciada por uma sensação incomum que será discutida no próximo capítulo. Senti um impulso rápido na cabeça e instantaneamente me vi de pé na frente da casa onde cresci. Não houve transição alguma. Por um momento, eu estava consciente da cama abaixo do meu corpo, e no próximo instante, senti meus pés sobre uma calçada, coberta de neve. A experiência foi tão clara e vívida, tão real, que tive uma sensação súbita de desorientação. Será que eu estava sonhando? Era uma alucinação? Olhei ao redor. As casas pareciam comuns. Eram as casas que eu lembrava, sabia que era abril. Mas então, de onde veio a neve? Como eu fui de Elmira para Saratoga Springs e cheguei no meio do inverno? As árvores estavam desprovidas de folhas. Eu conhecia bem o bairro, embora não tivesse voltado para casa em anos. Minha família não morava mais na casa em frente à qual eu estava. Então algo estranho chamou minha atenção. Da última vez que visitei Saratoga, a casa do outro lado da rua tinha sido cercada com uma cerca. Não havia cerca lá agora. E não havia nenhum sinal de que uma tivesse existido. Onde estava a cerca? Tentei entender o que aconteceu. Não estava com medo, apenas maravilhada. Nesse momento, 3 meninos apareceram na rua. Eles puxavam um trenó. Instantaneamente reconheci um deles como sendo um velho amigo, DH. Estava prestes a chamar por ele quando parei confusa. DH tem 10 anos a menos que eu. Ele seria um homem adulto. Não havia engano. Olhei novamente. O menino era claramente DH quando criança. Com essa percepção, senti que começava a me afastar da cena. Não parecia desaparecer, mas era como se eu estivesse me retirando dela. Como? Não sei.
mas consegui me trazer de volta a ela. Desta vez fiquei lá, observando a cena por alguns momentos. Os meninos já estavam desaparecendo, pegando um atalho que eu conhecia bem. Claro, pensei. A mãe de DH mora ali, perto, posso visitá-la a qualquer momento. Então lembrei que não via a mãe de DH há 10 anos. Ao mesmo tempo, outro pensamento surgiu. Essa era a rua exatamente como era no passado. A cerca do outro lado não tinha sido colocada ainda. De repente, estava de volta à cama. Senti os travesseiros abaixo da minha cabeça. Abrindo os olhos, olhei ao redor no meu quarto familiar. A rua e as casas tinham desaparecido. Agora, a regressão de idade ou o retorno psicológico de um indivíduo a um evento passado é um fenômeno que não é nada incomum sob hipnose. Uma experiência como essa convenceria qualquer um de que o subconsciente pessoal contém memórias completas e detalhadas de todas as nossas experiências e que pode, sob certas circunstâncias, nos permitir revivê-las. Isso não é um processo de lembrar. Envolve um verdadeiro reviver do evento dentro de um quadro psicológico. A experiência que acabei de relatar poderia ser uma regressão muito vívida a um incidente que eu conscientemente esqueci. Mas para mim, não há dúvida de que, para todos os efeitos práticos, eu havia deixado meu próprio quarto. Meus sentidos já não o percebiam. Não posso provar que meu corpo ainda estava na cama enquanto eu estava em algum outro lugar, a mais de 200 milhas de distância no espaço e 15 anos ou mais no tempo. Nem posso provar que meu corpo não estava na cama. Onde quer que meu corpo estivesse durante aqueles momentos, sei que a parte essencial de mim estava em Saratoga Springs, Nova York. Meus pés estavam frios pela neve. Eu era eu mesma, da minha própria idade, usando todas as minhas faculdades para descobrir a natureza da situação em que me encontrava. Isso poderia ter sido regressão de idade. Poderia ter sido uma experiência no que é chamado de projeção astral. Não acho que a regressão de idade estivesse envolvida. Talvez porque a peculiar sensação física que iniciou a experiência geralmente não está conectada com a regressão de idade. E essa sensação física esteve envolvida com outras experiências desse tipo que tive. Mais investigação é necessária nesse sentido. Existem muitas perguntas não respondidas e muitas perguntas que nem sequer estão sendo feitas. Se você tiver uma experiência semelhante, fale com quem você vê. Tente estabelecer contato. Este foi o primeiro incidente desse tipo em que me envolvi. Só depois eu percebi que deveria ter chamado por DH. Não havia nada que me impedisse de tentar pegar um punhado de neve ou atravessar a rua. Mas, naquele momento, não pensei nessas coisas. Não é preciso dizer que a cena foi tão real para mim quanto a cena familiar fora da minha janela. A experiência foi tão parte da minha realidade quanto qualquer outra experiência mais comum daquele dia. Foi um evento tão real quanto o evento do meu almoço que ocorreu logo em seguida. Mas será que o incidente também foi real em termos físicos? Será que existiu, talvez, em um contínuo um espaço temporal diferente? Tais questões são perfeitamente legítimas. É muito possível que nossas ideias sobre a realidade sejam severamente limitadas. Mesmo o tipo de perguntas que fazemos é determinado pelo que acreditamos ser possível e não possível, e nossas perguntas limitam nossas investigações e determinam sua natureza. Mas a experiência mencionada, e a seguinte que aconteceu com Robert, ocorreram durante as primeiras fases de nossos experimentos. Ambos tivemos outras experiências. Robert colocou-se em um estado de transe leve. Ele estava na cama. Sem transição alguma, se viu de pé em um edifício comercial na 57ª Rua, em Nova York. Ele o reconheceu como um lugar onde havia feito negócios no passado. Agora ele estava em um corredor. À sua esquerda, havia uma janela estreita de design vertical, com uma moldura de alumínio ou aço inoxidável. Ao olhar pela janela, viu um corrimão de aço brilhante. Abaixo disso, havia um parapeito de pedra, a cerca de 3 metros abaixo. Uma garota estava na frente dele, entre ele e a janela. Ela tentava abrir a janela, que era projetada para abrir para dentro, em 2 seções, com metade superior e inferior. A garota tinha cabelos longos e negros. Ela era magra e usava uma
blusa de seda amarela sem mangas. Depois, Robert não conseguiu lembrar a cor da saia dela, embora na hora tenha visto claramente. Pensou em ajudar a abrir a janela quando, de repente, estava de volta à cama. O edifício comercial e a garota haviam desaparecido. Este incidente, assim como o que aconteceu comigo, teve tanta realidade quanto qualquer outro evento que ocorreu no mesmo dia. De fato, esses incidentes têm mais realidade, de certa forma, já que são tão incomuns. Se isso foi uma alucinação particularmente vívida. Robert sentiu como se estivesse no edifício como ele existia no presente, e não no passado. A garota, o edifício e todos os detalhes tinham solidez, ou pelo menos pareciam sólidos e reais em termos físicos. No que diz respeito aos seus próprios experimentos, tente verificar o máximo de fatos que puder. No próximo capítulo, estaremos preocupados com uma experiência como essa, onde Robert tentou estabelecer contato. Se você parecer estar na casa de um amigo, certamente tente falar com ele se o vir. Depois, verifique com seu amigo através dos métodos comuns de comunicação. Infelizmente, até agora, nossas experiências desse tipo não envolveram amigos. Simplesmente não sabemos o suficiente sobre a natureza da realidade. Por exemplo, para assumir que tal amigo não veria ou ouviria você nas circunstâncias. Não sabemos se o eu interior tem algum tipo de realidade elétrica que pode ser tornada visível ou não. Se seu amigo não puder vê-lo com seus olhos, talvez você possa ser visível nessas condições para outra pessoa que o perceba com base diferente. À medida que você avança em seus próprios experimentos, pode descobrir que de repente está ciente de uma experiência, apenas para perceber que ela estava acontecendo há algum tempo, mas você não estava ciente dela. No começo, seu ego pode se fechar, fazendo com que as palavras ou imagens desapareçam. A prática permitirá que você aumente a durabilidade de tais eventos. Parece haver algum tipo de mecanismo subconsciente envolvido aqui. Quando você atinge um certo nível de consciência, é como se sua percepção fosse liberada e sua consciência fosse momentaneamente libertada de seu foco sobre a realidade física. Não se envolva tanto com a mecânica do transe leve que esqueça de usá-lo apenas como uma ferramenta para aumentar sua própria concentração. Não fique se perguntando quão profundo você está, ou se a sessão será produtiva. Isso apenas derrotará seu propósito. Nem todas as sessões envolverão imagens ou palavras ou experiências definitivas de qualquer tipo. No entanto, você aprenderá a lidar com seu eu interior, e nesse respeito, todas as sessões serão produtivas. A dissociação da consciência do ambiente físico é o que nos preocupa, e com a concentração aumentada que isso possibilita. Então, queremos direcionar essa concentração para dentro. Não importa se você alcança esse estado usando auto-hipnose ou o outro método sugerido aqui. Qualquer pessoa que esteja acostumada a concentrar suas energias em uma tarefa, excluindo as outras, já atingiu esse estado muitas vezes. Quando cada experimento terminar, escreva imediatamente o que aconteceu. O que quer que você veja ou ouça deve ser registrado fielmente. Quando tiver experiências vívidas, você saberá disso. Outras podem ser menos vívidas, e você esquecerá delas se não forem registradas em suas anotações. É difícil descrever estados subjetivos da mente, mas você deve fazer todo o esforço para fazê-lo. Esse estado de transe leve, ou essa condição de concentração aumentada, também pode ser útil em conexão com outros experimentos. Alguma vez, quando estiver no transe leve, diga a si mesmo que será capaz de abrir os olhos e ainda permanecer sob hipnose. Essa sugestão é necessária, pois há uma tendência de sair do transe, nesse nível, se os olhos forem abertos. Então, passe pelas suas cartas de ESP. Você pode achar que sua pontuação é mais alta quando você consegue se concentrar dessa maneira. Certifique-se de adicionar ao seu registro que o teste foi feito enquanto você estava no estado de transe. Se você tentou a escrita automática com pouco ou nenhum sucesso no passado, então, quando estiver em transe, sugira que agora será capaz de escrever automaticamente. Tenha um grande pedaço de papel por perto e um lápis escuro e macio. Diga,
assim mesmo que seu subconsciente usará sua mão para escrever sobre qualquer assunto que ele escolher. Escreva seu nome no topo da página. Leia novamente o que foi dito no capítulo anterior sobre escrita automática e siga essas direções enquanto estiver em um estado de concentração aumentada. Se você estiver usando auto-hipnose, recomendo apenas o método de indução que forneci neste livro. Olhar para bolas de cristal, assistir a pêndulos e afins, pode induzir o estado de transe muito rapidamente, antes mesmo que você perceba o que aconteceu. Por esse motivo, desencorajo fortemente experimentações erráticas com tais métodos. Os seguintes são trechos das sessões de Seth que tratam de assuntos abordados neste capítulo. O primeiro trecho é da sessão 14. Nem é preciso dizer que apenas pequenas porções do material podem ser fornecidas neste livro, mas todos os assuntos mencionados são discutidos de forma completa e aprofundada no corpo do material. Tudo no seu plano é uma materialização de algo que existe independentemente do seu plano. Portanto, dentro dos seus sentidos, existem outros sentidos que percebem para dentro. Seus sentidos regulares percebem ou criam um mundo externo. Os sentidos internos percebem e criam um mundo interior. Eles percebem parte de um mundo interior. É quase como se você pudesse sentir, tocar e perceber tanto para fora quanto para dentro, embora muito exista em todas as direções das quais você é necessariamente ignorante. Uma vez que você existe dentro de um campo particular, deve estar sintonizado com ele, bloqueando muitas outras percepções. É uma espécie de foco psíquico, uma concentração de percepção ao longo de certas linhas. À medida que sua habilidade cresce em relação ao ambiente no seu plano, você pode olhar ao redor, usar os sentidos internos e ampliar seu escopo de atividade. Isso é natural. A sobrevivência em um plano particular, ou dentro de um campo específico, depende de sua concentração nesse plano. Quando a sobrevivência está mais ou menos garantida, você pode então voltar sua atenção para outras coisas. Da seção 25. Muitas investigações no campo da ISP estão sendo realizadas no mundo ocidental. O fato é que o homem ocidental não apenas se afastou de metade de suas próprias habilidades e conhecimentos devido à sua insistência em uma dualidade artificial da natureza, mas também se distanciou das sociedades primitivas das quais poderia aprender muito sobre suas habilidades. Sua educação, seu padrão diário de existência, seus valores culturais, tendem a aprisioná-lo de modo que ele pode ver outras sociedades apenas através do labirinto turvo de suas próprias concepções errôneas. Se ele considerar um nativo da África, por exemplo, como uma criatura supersticiosa, quase imbecil, quase pré-histórica do passado, então ele não aprenderá nada sobre as habilidades desse homem. Ele ridicularizará qualquer evidência de ESP, por parte do nativo, como mais uma prova da mentalidade infantil do africano. O fato permanece. Psicólogos ou cientistas não podem falar sobre ESP como algo abaixo ou acima do normal, no que diz respeito à espécie, apenas porque o homem ocidental encontra tanta dificuldade em usá-lo com eficácia. Outros povos conseguem usá-lo de forma bastante eficaz. O problema com as investigações de ISP é que você está usando as ferramentas erradas. Você está tomando essa dualidade do eu como algo garantido novamente. Até que você perceba que existe um único eu, e não um eu que faz e manipula, e outro eu que respira e sonha, você não chegará a lugar algum. Investigações conduzidas com base nos preceitos científicos considerados estão, em grande parte, fadadas a táticas lentas no melhor dos casos e ao fracasso completo no pior. Isso não significa que evidências não possam ser encontradas, e evidências esmagadoras, para a existência dos sentidos internos. Isso significa que a espontaneidade deve ser permitida. É extremamente difícil relacionar os dados recebidos pelos sentidos internos com os dados que serão captados pelos sentidos externos. Novamente, você recebe algo como uma imagem reflexiva que deve ser decifrada. Os dados recebidos pelos sentidos internos terão seu próprio impacto discernível sobre a personalidade que os recebe, e esse impacto é tão forte quanto qualquer impacto causado por estímulos externos. Quando você insiste em evidência através dos sentidos normalmente aceitos,
quase automaticamente desliga o aparato dos sentidos internos. Isso não é necessário. O homem configurou essa reação por si mesmo em grande medida. Você deve aceitar os dados internos pelo seu valor imediato, e isso é o que você não faz. Uma vez que você dê esse primeiro passo de espontaneidade, você realmente receberá evidências que até a mente consciente será forçada a aceitar. Mas o primeiro passo de tal disposição deve ser dado. Se você permitir uma vez que os dados internos sejam recebidos livremente de maneira espontânea e não crítica, verá que esses dados são tão legítimos, válidos e variados, e tão poderosos quanto qualquer estímulo externo. Mas insistir em traduzir esses dados para canais que primeiro possam ser captados pelos sentidos externos e depois esperar dados fortes e não distorcidos é impossível. As impressões recebidas pelos sentidos internos são, novamente, realmente, concretas de uma maneira que você ainda não entende. Esses dados também têm efeitos físicos sobre o cérebro. Da mesma maneira que as impressões recebidas de estímulos externos afetam o cérebro, elas fazem efeito nele. Elas mudam a personalidade como qualquer experiência faz. Insistir em evidências em termos de dados sensoriais externos é uma ideia tão ridícula quanto esperar que uma câmera toque música. A música existe e pode ser tocada em um toca-discos. Imagens podem ser capturadas por uma câmera. Mas você não espera que a música saia de uma câmera. Você não espera que um toca-discos tire fotos. No entanto, você está esperando que os sentidos externos façam algo que eles não são capazes de fazer. Você está esperando que eles ajam como uma câmera que pode captar música. Ao mesmo tempo, você se recusa a usar os próprios sentidos internos que estão equipados para lidar com os dados que você deseja capturar. É sua recusa em aceitar o eu inteiro que causa a dificuldade. Mais uma vez, dados recebidos pelos sentidos internos são tão vívidos, e de fato mais vívidos, do que quaisquer outros dados que você jamais receberá. A parte irônica de toda essa questão é que você, na verdade, recebe esses dados internos constantemente. Você os utiliza constantemente, e ainda assim, conscientemente, você não admite sua existência. O simples fato de que você respira, sonha e realiza inúmeras outras atividades, sem qualquer ajuda do ego consciente, deveria convencer até o cérebro mais teimoso de que há mais envolvido aqui do que a ciência está disposta a admitir. Sua ideia atual do subconsciente é meramente uma admissão relutante, evasiva e parcial de que o homem é mais do que seu ego consciente, mais do que a soma de suas partes, e mais do que um mecanismo. Evidências do que você chama de ESP serão alcançadas, mas assim como você recebe evidências de som através dos ouvidos e não espera normalmente ver através dos seus ouvidos, as evidências devem vir pelos canais corretos. Uma das suas principais dificuldades é que você não aceitará como evidência nada que não seja percebido de uma forma ou de outra através dos sentidos externos. Ou seja, você não considerará uma experiência válida a menos que ela possa ser demonstrada como uma realidade camuflada física. Quase todos estão familiarizados com algo mais, no entanto, e isso é a experiência psicológica que pode não ter nenhum efeito físico observável e ainda assim pode mudar uma personalidade em grande medida. Exemplos seguem aqui, como já usei parte deste material neste capítulo. Essa seção não será citada. Os dados recebidos pelos sentidos internos são tão intensos e às vezes mais intensos do que qualquer experiência psicológica. E como disse antes, você não pode segurar uma experiência psicológica em suas mãos e examiná-la também, nem examiná-la em um laboratório. Mas o pior dos tolos não negaria as experiências psicológicas por essa razão. O termo ESP é, ele mesmo, o resultado de sua dualidade artificial, mantendo como faz que qualquer coisa não percebida pelos sentidos físicos é, portanto, extra e adicionada. Deve ser admitido que os sentidos externos são criadores dos mais fascinantes tipos de percepções. O que você fará quando descobrir que tudo o que os sentidos físicos lhe dizem é de maneira básica falso? Por outro lado, os sentidos internos são mais confiáveis. Seus dados internos são mais confiáveis. Sua experiência psicológica é válida, quer as cadeiras sejam sólidas ou não.
Isso se refere a uma declaração anterior. Dados internos e o eu interior que você nega são muito mais permanentes, e estou falando com você como prova.